Começa agora o Revista TST, o programa com os principais fatos e os julgamentos da Justiça do Trabalho. E eu lembro a você que, por enquanto, ele vai ser apresentado de casa, para garantir a minha segurança e de toda a equipe da TV do TST, em razão da pandemia da Covid-19. E no programa de hoje, você confere. Gerente operacional do Banco Itaú vai receber horas extras por espera em aeroportos. Empregado de supermercado que ficou isolado e sem funções para cumprir será indenizado. Analista de crédito de administradora de cartão consegue equiparação aos financiários. Eu começo o programa de hoje com um caso julgado telepresencialmente pela Seção 1 de Dissídios Individuais. Ele é referente ao pagamento de horas extras adicionais pelo tempo gasto com deslocamento em viagens a trabalho. O Rafael Oliveira acompanhou a sessão e conta os detalhes para a gente. Na reclamação trabalhista, uma gerente operacional do Banco Itaú, em Minas Gerais, alegou que frequentemente viajava a trabalho para outras cidades. A realização de cursos e treinamentos era uma exigência da empresa. Apesar de receber diárias, a profissional sustentou que não recebia horas extras referentes ao tempo de deslocamento e à espera em aeroportos. Assim, acionou a Justiça do Trabalho pedindo o pagamento das diferenças salariais. O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais negou o pedido da empregada. De acordo com o TRT, o argumento de que o tempo de deslocamento em viagens deve ser considerado como tempo à disposição do empregador viola o artigo 4º da CLT. Segundo o dispositivo, considera-se como tempo de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. A profissional recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da segunda turma condenaram o Itaú ao pagamento de horas extras pelo tempo gasto com trânsito aéreo, excluindo o tempo de deslocamento para o aeroporto e o hotel e o tempo de espera para embarque. Ao julgar o recurso de revista da profissional, a Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, o relator ministro Augusto César votou no sentido de reconhecer todo o período de deslocamento como tempo de serviço à disposição do empregador. Nós estamos tratando de um trabalhador que foi escalado para prestar serviço em outra localidade, com todos os estorvos, todos os inconvenientes, todos os embaraços que uma viagem a trabalho gera. Esse tempo de deslocamento e tempo de espera no aeroporto significa uma prestação, né? Digamos assim, em um contrato a implicar uma contraprestação. E a contraprestação, o direito do trabalho nos oferece de plano, não é, a priori, que é a remuneração desse tempo correspondente àquele em que o trabalhador permanece à disposição. A presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, abriu a divergência. Segundo ela, não pode haver diferença de remuneração entre o tempo de deslocamento habitual para o trabalho e o praticado durante viagens a mando do empregador. Eu invoco aqui o artigo 4º, a sua redação, e entendo que esse trajeto, esse deslocamento do trabalhador ao aeroporto e ao hotel, bem assim o de espera para embarque na aeronave, não configura o tempo à disposição do empregador. A condição do trabalhador inserido nesse cenário não é diferente dos demais trabalhadores que realizam o deslocamento de sua residência ao trabalho por meio de transporte público ou privado. E esse tempo não é considerado. Então, eu não vejo a diferença. Ele já está sendo remunerado pela viagem. No entendimento do ministro Hugo Scheuermann, existe sim uma distinção entre as duas situações. Aqui é um diferencial, há uma distinção fundamental aqui. Ele está indo para o aeroporto, ele está se deslocando para uma outra cidade, está indo para um hotel a mando do empregador. Então, ele não está no confortável caminho de ida e volta da sua residência. Confortável, que eu digo, o corriqueiro. Este é o diferencial, no meu modo de ver. E sobre este aspecto é que eu faço a interpretação, como foi feita pela SDI lá em 2010, também antes da minha chegada aqui,
no TST, no sentido de que isso é tempo à disposição. A SDI 1 decidiu acolher parcialmente o pedido da empregada. Assim, o Itaú deverá pagar as diferenças salariais referentes às horas em que a profissional aguardava nos aeroportos para embarque e desembarque. O período de traslado entre aeroporto e hotel não foi considerado como tempo de serviço. E tivemos mais um caso importante julgado ao longo da semana pelos ministros. Confira na reportagem. Um pedreiro de Fortaleza, no Ceará, teve negado o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com uma empresa especializada na criação de camarões em viveiros. Após a demissão, ele se reuniu com o advogado da empresa e firmou um acordo de extinção do contrato de trabalho, recebendo R$5 mil. No ano seguinte, ajuizou uma reclamação trabalhista pedindo o vínculo empregatício. O estabelecimento foi condenado em primeiro grau a pagar R$65 mil em verbas trabalhistas. A empresa, então, ajuizou a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Pediu a anulação da sentença. Ao julgar o caso, o TRT entendeu que o empregado já havia firmado um acordo anterior buscando os mesmos direitos. O pedreiro, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Nas alegações, o trabalhador acreditou que o acordo tivesse sido extrajudicial e que não foi informado do que se tratava. O caso foi julgado em sessão telepresencial pelos ministros da SDI 2. O relator, ministro Dezena da Silva, observou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que, no caso de conflito entre coisas julgadas, prevalece a última até a desconstituição por ação rescisória. Além disso, a coisa julgada não se dá apenas em relação aos pleitos idênticos, pois a empresa já havia quitado as parcelas. Por unanimidade, os ministros mantiveram a decisão que reconhecia os direitos já contemplados em acordo. E no próximo bloco, empregado de supermercado que ficou isolado e sem funções para cumprir vai ser indenizado. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas. Eu começo o giro de notícias com o caso da segunda turma. Um empregado com direito à estabilidade decorrente de acidente de trabalho vai ter direito à indenização, mesmo após o fechamento da empresa. O Daniel Vasquez vai explicar melhor para a gente esse caso. A decisão foi tomada durante o julgamento de um empregado que sofreu um acidente de trânsito a caminho do trabalho. Só que 3 meses depois de voltar a trabalhar, a empresa fechou e ele pediu o reconhecimento do direito à estabilidade acidentária, que assegura a manutenção do contrato de trabalho por no mínimo 12 meses. A empresa argumentou que, ao encerrar as atividades, rescindiu o contrato de todos os empregados, entre eles o do autor da ação. E, com base no auxílio concedido pelo INSS, também argumentou que o acidente não se caracterizava como acidente de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo reconheceu que se tratou de acidente de trajeto, mas entendeu que a estabilidade só seria devida enquanto a empresa estivesse ativa. No entanto, a relatora do recurso de revista do empregado na 2ª turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que a estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho tem caráter social. Por esse motivo, a indenização correspondente ao período de estabilidade acidentária seria devida mesmo com o encerramento da empresa. A decisão foi unânime entre os ministros da 2ª turma. E a 3ª turma decidiu que um supermercado vai ter que indenizar um assistente que ficou isolado em outro setor e sem funções para cumprir. O Pablo Lemos acompanhou esse caso e vai explicar melhor para a gente. O caso envolveu um assistente de gerência e supermercado da família em São Paulo. No processo, o empregado disse que foi transferido para o depósito e impedido de participar de reuniões. Alegou dano moral e entrou com ação contra a empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, afastou a condenação que havia reconhecido a existência de dano moral. Segundo o TRT, não houve prova de que o assistente não era convidado para participar de reuniões importantes. O regional acrescentou ainda que a mera afirmação de uma testemunha foi insuficiente.
O empregado recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, avaliou que a atitude do supermercado aponta para evidente retaliação empresarial. Segundo ele, foram violados o respeito à dignidade humana, psíquica e ao bem-estar individual e social. O relator ressaltou ainda que devem ser invalidadas as práticas que submetem pessoas à humilhação no ambiente de trabalho. Por unanimidade, a terceira turma restabeleceu a sentença que havia reconhecido o dano moral por parte da empresa e a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$10 mil ao assistente de gerência. E eu encerro o giro de notícias com uma decisão da sexta turma. Um operador de logística no Paraná vai receber horas extras pelo tempo trabalhado em regime de compensação de jornada. Segundo a reclamação trabalhista, a empresa adotava o regime de banco de horas, mas as convenções coletivas autorizavam apenas a compensação semanal, o que não ocorreu no caso. O juízo de primeiro grau determinou então o pagamento de todas as horas extras que excedessem a jornada diária de 8 horas e a duração semanal de 40 horas. No entanto, o Tribunal Regional da 9ª Região, no Paraná, reformou a sentença. Apesar de o empregado ter feito horas extras habituais e ter trabalhado em dias destinados à compensação, o TRT determinou a apuração semanal da jornada e o pagamento das horas apenas em semanas que o trabalho extraordinário ultrapassou 2 horas diárias ou em dias de compensação. O operador de logística recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e o caso foi julgado pela sexta turma. A relatora ministra Cátia Arruda citou a súmula 85 do TST, que descaracteriza o regime de compensação quando existe a prestação de horas extras habituais. Diante disso, a turma invalidou a compensação e determinou o pagamento de horas extras de todo o tempo excedente de 8 horas diárias e 44 semanais. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos das turmas no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para que você possa acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho. Estamos de volta. Confira a agenda da semana de sessões telepresenciais do TST. 3 sessões estão marcadas para terça-feira, 25 de agosto. Sessão 2, dissídios individuais, às 9 horas da manhã. Sexta turma, às 2 da tarde. Quarta turma, às 4 da tarde. Para quarta-feira, dia 26, estão previstas 6 sessões. Quinta, sétima e oitava turmas, às 9 da manhã. Primeira, segunda e terceira turmas, às 2 da tarde. Na quinta-feira, dia 27, a sessão 1 de dissídios individuais se reúne às 9 da manhã. As sessões são transmitidas em tempo real pelo canal do TST no YouTube. Acompanhe agora as notícias que foram destaque ao longo da semana na Justiça do Trabalho. Durante o webinário A Participação Feminina nos Concursos para a Magistratura, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que a Justiça do Trabalho é o ramo do Poder Judiciário que melhor atende ao critério democrático em relação ao recorte de gênero. De acordo com a ministra, estudos apontam que a equidade de gênero tem sido promovida de maneira continuada. Em 2016, por exemplo, as mulheres representaram 61,5% dos membros das comissões organizadoras dos concursos para a magistratura da Justiça do Trabalho. Durante o evento, a ministra explicou ainda que a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres e a proteção ao mercado de trabalho da mulher são preceitos constitucionais. Todos sabemos que a Constituição da República elenca como primeiro dos direitos fundamentais, em seu rol de incisos, a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. E dentre os direitos sociais, elenca no artigo 7º, inciso 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, né, que inclui, né, nos termos da lei,
proteção essa ao mercado de trabalho, que inclui a sua inserção, a inserção da mulher também no Poder Judiciário, tanto como servidora, tanto como magistrada, quanto como servidora. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina voltou para o prédio sede em Florianópolis, deixando de funcionar em um edifício alugado. A mudança vai proporcionar uma economia de cerca de 5 milhões de reais anuais, com todas as despesas que envolvem a ocupação do prédio, como aluguel, IPTU, serviços terceirizados de vigilância e limpeza. A economia vai representar 15% da despesa de custeio prevista para 2020. A Justiça do Trabalho disponibilizou a coletânea online Covid-19 e os reflexos no direito do trabalho. A plataforma, que já reúne mais de 400 documentos, está sob a curadoria dos bibliotecários do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho. A página oferece informações atualizadas sobre o tema. O intuito é auxiliar magistrados, servidores e demais profissionais que precisam acompanhar as mudanças jurídicas que ocorrem no contexto de pandemia. Para sugerir a inclusão de conteúdo, o usuário deve entrar em contato com a biblioteca do TST pelo e-mail biblioteca@tst.jus.br. Saúde e segurança nas relações trabalhistas é o tema do mês de agosto da Biblioteca Digital do TST. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema estão disponíveis na página para serem baixados gratuitamente. Os conteúdos estão organizados em ordem cronológica decrescente de publicação, contendo as referências bibliográficas. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você também pode acompanhar no site do Tribunal e por nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem e se cuida!